Queridos irmãos e amigos, abra comigo nesta manhã a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9. Eu lerei este versículo de número 35. Mateus, capítulo 9, versículo de número 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o Evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E o nosso título nesta manhã, dando continuidade, concluindo o nosso tema sobre adoração na igreja, é o formato bíblico de um culto de adoração. E a minha intenção é concluirmos as nossas considerações sobre adoração na igreja. Eu irei nesta manhã, por fim, considerar dois aspectos da adoração bíblica que amarram todo o nosso tema a respeito da adoração. O formato de um culto de adoração. Por que é que nós adoramos ao Senhor desta maneira? Oração, hinos, leitura pública da palavra, pregação da palavra, e não de outra maneira. Porque nos parece uma imensa diversidade de cultos, formato de cultos vários e diferentes. Acaso nós estamos livres para estabelecer o formato de nosso culto? Por que deste formato? Em segundo lugar, a ministração da palavra de Deus. A palavra de Deus no culto, quando ela é ministrada, nós temos então o ensino da palavra de Deus aos crentes e a pregação do Evangelho. Por que dessa diferenciação entre ensino e pregação? Porque historicamente o povo de Deus sempre teve um culto dedicado ao ensino da palavra de Deus e à pregação do Evangelho. E por que nos parece que há pouco disso em nossos dias em tantas igrejas? Bem, deixe-me lhe dar o contexto aqui deste capítulo 9, e ao mesmo tempo nós estamos retornando às nossas considerações no Evangelho de Mateus. Aqui no capítulo 9, o Senhor Jesus Cristo, Ele está próximo de completar a sua segunda viagem, ou tour, assim por dizer, tour ministerial na região da Galileia. Ele está fazendo um circuito entre cidades e vilas na Galileia, pregando o Evangelho da Graça Redentora. E este não é o primeiro tour do Senhor Jesus Cristo. O primeiro teve início do seu batismo até o Sermão do Monte. Ele gasta todo este tempo percorrendo as vilas e cidades da Galileia, ensinando em suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino. E essa segunda viagem, o circuito, vai a partir do Sermão do Monte, terminado o Sermão do Monte, até a morte de João Batista. Mais uma vez ele segue percorrendo as vilas e cidades, ensinando e pregando. E essa terceira viagem, o circuito, vai do anúncio da morte de João Batista, que é onde nós estamos, até ele iniciar aquela sua longa caminhada para Jerusalém, onde seria preso, crucificado e ressurgiria ao terceiro dia. Assim, a narrativa dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, concentra-se nesses três aspectos históricos de pano de fundo. Três circuitos evangelísticos do Senhor Jesus Cristo, os primeiros 2 anos, na Galileia. Então, quando ele inicia aquela jornada final até Jerusalém, boa parte dos evangelhos, sua pregação, curas, milagres e parábolas, acontece nesta jornada a caminho de Jerusalém. Este é o pano de fundo, o movimento aqui da narrativa. E aqui nestes versículos diante de nós, o Senhor Jesus Cristo ainda está no norte, isto é, na Galileia. E o trabalho que ele realizou, então, por estes 2 anos, mais de 2 anos em toda a Galileia, pode ser resumido nestas palavras do versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o Evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Bem, Mateus aqui, o evangelista, o apóstolo, em seu registro do ministério do Senhor Jesus Cristo, do capítulo 1 até o capítulo 9, esta última parte do capítulo 9, ele tem colocado o seu foco sobre as ações do Senhor Jesus Cristo, as suas palavras de ensino, de sabedoria, as suas obras de poder. Há muitos milagres, há muitas ações, e há muito do ensino do Senhor Jesus Cristo. Mas a partir do final deste capítulo 9 em diante, até o final do Evangelho de Mateus, nos parece que o caráter da narrativa de Mateus começa a mudar um pouco. Porque Mateus passa a colocar mais ênfase
mais foco, a partir de agora, em questões um tanto mais subjetivas. Isto é, ele começa a focar mais nas motivações por trás das ações. Ele começa a nos falar mais sobre as motivações internas do Senhor Jesus Cristo por trás de suas ações, as motivações internas de seus discípulos por trás de suas declarações e ações, e as motivações internas dos líderes dos judeus por trás de suas ações e palavras. Isto é, Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, ele deseja nos mostrar os motivos que levavam Cristo, seus discípulos e os judeus a fazer e a dizer o que diziam. Você percebe? Há uma mudança de foco. Antes ele está focando nas ações por si, os milagres, os atos, os ensinos. E a partir de agora você percebe uma mudança no foco. Ele começa a lidar com questões mais internas. Por que eles agiam assim? O que os movia? E no versículo de número 36, por exemplo, do capítulo 9, é a primeira vez que, de uma maneira explícita, Mateus nos informa algo da motivação interna do Senhor Jesus Cristo em sua ação. Ele nos diz que as ações dele de curar, de auxiliar as pessoas e os milagres que ele realizou como um todo eram feitos porque ele era movido por compaixão, versículo 36. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Ele começa a colocar o foco nessas questões mais internas. Muito bem. E aqui alguns exemplos que eu gostaria de destacar para você perceber essa mudança de foco. Bem, no capítulo 11, no versículo de número 20, você percebe algo interessante. Mateus mostra que o entusiasmo daquele povo em seguir o Senhor Jesus Cristo, em grande medida, era um entusiasmo carnal. De maneira que, quando eles não conseguiam o que eles queriam do Senhor Jesus Cristo, então eles viravam as costas para o Senhor Jesus Cristo. Capítulo 11, versículo 20, ele diz assim: então começou ele a lançar em rosto às cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido. Você percebe? Ele mostra também a mesma coisa com seus irmãos, próprios irmãos. No capítulo 12, versículo 46, a motivação da alma. Versículo 46. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe, Maria, e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E Marcos, capítulo 3, versículo 21, traz um pouco mais de informação a respeito disso aqui. Eu leio rapidamente Marcos 3, versículo de número 21. E quando os seus, isto é, Maria e os irmãos de Jesus, ouviram isto, é o mesmo contexto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Você percebe? Volte lá ao capítulo 12, versículo 46 de Mateus. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E o que é que eles queriam fazer? Marcos capítulo 3, versículo 21. Saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Ele começa a colocar o foco nas motivações das pessoas. E também aqui, por exemplo, no capítulo 13, não lerei, do versículo 57 em diante, todo o povo de sua própria cidade natal, Nazaré, porque eles queriam matar o Senhor Jesus Cristo, não tendo recebido dele o que queriam, suas motivações. E o resultado disso, queridos amigos, é que Mateus, ele mostra, pelo ministério do Senhor Jesus Cristo, suas ações e suas motivações, que o Senhor Jesus Cristo, a partir daqui, começa a se envolver em um confronto mais direto com seus inimigos. E a partir daqui, a sua cruz começa a se evidenciar lá no horizonte. Do capítulo 1 ao capítulo 9, a pregação, o sermão do monte, os milagres, as ações. Mas a partir daqui, há uma mudança de humor dos judeus, das pessoas em relação ao Senhor Jesus Cristo. Até aqui se maravilhavam do seu ensino, dos seus milagres, estavam recebendo pão, peixe, cura e tudo mais. O Senhor começa a os confrontar a respeito da incredulidade, então começa-se a mudar o humor destas pessoas,
e eles começam a buscar matá-lo, de maneira que a sua cruz começa a se evidenciar no horizonte aqui. E Mateus deseja que nós saibamos disso. Ele quer nos mostrar, a motivação que movia aquelas pessoas, e a motivação começa a entrar em foco. Então, no versículo de número 36, do nosso capítulo 9, nós lemos essas palavras. Assim, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Movido por compaixão, no capítulo 12, versículo 14, nós lemos que os judeus eram movidos por ódio contra o Senhor Jesus Cristo e queriam matá-lo, e os fariseus, tendo saído, foram tomar conselho entre si para o matarem. Percebem? Bem, eu precisei marcar este ponto, porque era muito importante nós observarmos isso. Assim, esse novo contexto, nós temos um novo contexto linguístico de Mateus, e nós temos um novo contexto também situacional. Há uma mudança. E, queridos amigos, talvez isso soe complicado para você, mas você deve saber isso. Não pense que isso é para um seminarista no seminário. Para nós. Porque se nós não observarmos com calma estas questões, nós não entenderemos a palavra de Deus. Assim, não diga para você, eu só quero pegar a aplicação, talvez algo simples ali que me alegre, que me ajude. Essas nuances são para os estudiosos da palavra de Deus. Não. Não coloque de lado o conhecimento que lhe é dado. Nós estamos sendo formados pela palavra de Deus. E é muito importante entender que há esta mudança. Que a cruz de Cristo começa a se manifestar. Então nós entendemos porque ele começa a ser tratado desta maneira. Muito bem. Nós começamos aqui então esse novo foco do versículo de número 35. Mas não se esqueça, nós estamos lidando com a adoração, esses dois aspectos. E no versículo 35, nós temos aqui algo muito interessante que irá tocar em nossos cultos de adoração. Versículo 35 do capítulo 9, Mateus diz assim: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias. Todas as cidades e aldeias. Ele não ia apenas nas cidades, ele ia também nas aldeias, nas curtelas, como se diz. Poucas pessoas, 200, 100 pessoas aqui, 1000 pessoas aqui, mais de 1000, em todas as cidades e aldeias. Ele ia em toda parte, e ele ia portando, levando a mensagem do reino. Para isso ele veio a este mundo. E no versículo 35, ensinando nas sinagogas. E aqui começa a transparecer o nosso tema nessa manhã, o formato bíblico do culto. Porque, embora não seja a intenção de Mateus, nós percebemos de pano de fundo aqui como era um culto ao Senhor nas sinagogas. Isso nos ensina, porque muito do que nós fazemos na igreja, no cristianismo, na igreja cristã, nós retiramos da prática do povo de Deus das sinagogas. Esse é o primeiro ponto a ser marcado. Ensinando nas suas sinagogas. Bem, sinagogas dos judeus eram casas, recintos locais nas cidades e vilas para adoração, para a instrução pública do povo de Deus, a instrução da lei de Deus. As sinagogas muito provavelmente surgiram naquele período em que o templo de Salomão fora destruído e os judeus foram enviados para a Babilônia. Uma pequena porção deles continuou em Israel espalhado. Assim eles não tinham mais o templo, um lugar de adoração, de sacrifícios. E ali na Babilônia e também em Israel, que esses locais de reunião para aprender a lei começam a se formar. E o remanescente que ficou em Israel começou então a se reunir em casas, e mesmo na Babilônia também, e após o retorno construíram o templo com Neemias, mas a prática da sinagoga continua, e muitas sinagogas permaneceram e floresceram naquele período. Agora, lembre-se disso, o templo continuou para os judeus como lugar central de adoração, porque ali os sacrifícios eram oferecidos.
Tudo que era realizado antes do cativeiro na Babilônia voltou a ser realizado. Ali era o lugar central de adoração para o povo de Deus. As ofertas de sacrifício eram trazidas pelo povo. Enquanto que as sinagogas locais eram um lugar de instrução do povo na lei de Deus. Toda cidade onde residissem pelo menos 10 homens instruídos na lei de Deus deveria ter um local de reunião para ensinar o povo a palavra de Deus, isto é, uma sinagoga. E haviam muitas delas. Cada cidade em Israel deveria ter por obrigação pelo menos uma sinagoga, a maioria mais de uma. Por exemplo, Jerusalém, no tempo do Senhor Jesus Cristo, nos dizem os historiadores, possuía entre 390 a 500 sinagogas em Jerusalém. Locais de reunião para a instrução na palavra de Deus e o culto ainda centrado no templo. Você percebe o que está acontecendo aqui, querido irmão? A bandeira da igreja judaica está descendo. A lei cerimonial está sendo cumprida e passando. O templo vai ser destruído no ano 70. O povo de Deus está sendo instruído na lei de Deus. E a igreja de Cristo, esta igreja internacional de judeus, essa bandeira que sobe ao mastro, e gentios, começa a se formar. O povo de Deus será instruído na palavra de Deus nessas reuniões, nesses lugares. É isso que nós vemos aqui. E é muito importante observar como estas sinagogas operavam, porque a igreja de Cristo herda muita coisa das sinagogas. Isso é muito importante, não é? Isso não é apenas uma curiosidade histórica. Porque aqui nós estamos voltando, entre aspas, ao passado para colocar uma lente sobre o formato do culto de adoração do povo de Deus no primeiro século, a igreja iniciante. Porque deve ser desta maneira que todas as igrejas locais irão se reunir para adorar ao Senhor ao longo de toda a história. Nós tiramos o modelo da palavra de Deus. Por isso é muito importante observarmos como operavam as sinagogas. Bem, o termo sinagoga tem basicamente o mesmo sentido que o termo igreja. Sinagoga significa reunião ou lugar de reunião, onde pessoas se reúnem. E o termo igreja vem do grego eclésia ou eclesia, e tem um prefixo ek, que é chamados para fora de um lugar, eclesia para uma reunião, uma assembleia. O mesmo significado, a mesma ideia. E a estrutura típica de uma sinagoga em Israel, uma sinagoga local em Israel, era a seguinte: ela era construída para lembrar um pouco o templo lá em Jerusalém, em formato retangular. Embora não haveriam sacrifícios ali, lembre-se disso. Basicamente um salão retangular, que era sustentado por colunas. Havia uma pequena área, uma corte cercando por fora das colunas, que lembra o pátio lá do templo. E havia então essas arquibancadas laterais em volta, onde as pessoas sentavam para ouvir a palavra de Deus. Lá no fundo do salão, havia um lugar preparado para a leitura da lei. Havia um púlpito, uma plataforma. Sobre ele, ou guardado em um determinado lugar e trazido para o púlpito para a leitura, estava ali uma cópia da palavra de Deus, isto é, uma cópia da lei. Ela era sempre guardada em uma pequena urna, o Pentateuco, 5 primeiros livros da lei, para ser protegida, mas ficava próxima do púlpito. E as pessoas, como eu mencionei, sentavam-se em volta, olhando para o púlpito, de onde viria a instrução da palavra de Deus. Um salão, um púlpito onde a palavra de Deus é lida e explicada, de onde a exposição da palavra de Deus é realizada, as pessoas sentadas, olhando em direção à palavra para ouvirem a palavra. Lhe soa familiar? Com a nossa igreja e tantas outras igrejas ao longo dos séculos? É daqui que nós tiramos isto. Não havia pessoas perambulando por todo lugar, é um culto ao Senhor, isto é, a ministração da sua palavra é culto, reverência. É o ouvir da palavra de Deus,
daí um lugar para colocar a palavra de Deus, senão você tem que segurar ela. Tem que ter, não é? A palavra de Deus. Quão diferente de muitos lugares. Claro, você pode segurar a palavra de Deus, não há problema. Pessoas sentadas, para não se cansarem em pé, direcionadas à palavra, a palavra sendo lida, a palavra sendo explicada. Você percebe como nós estamos tirando daí elementos da igreja cristã e que isso não é invencionice de nossa igreja ou outras. Bem, muito bem, deixa-me continuar aqui. Assim, a igreja cristã herda muitas coisas da sinagoga. E para ser mais preciso, a maneira como a igreja do Senhor Jesus Cristo tem se reunido para adoração desde o primeiro século é uma simples continuação do modelo das sinagogas. Eu não me refiro à arquitetura, não, queridos amigos, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, no início, se reunia em casas. Como ela foi crescendo o número de pessoas, precisaram construir um local maior, daí seus prédios. Mas eu me refiro ao formato, ao conteúdo da adoração. Bem, lembre-se que o Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos eram judeus. E assim como os judeus que eram, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele sempre esteve presente nas sinagogas. Em toda a sua infância havia uma sinagoga em Nazaré. Ali ele ia e ouvia a leitura e a instrução da palavra de Deus. Ele participou toda a sua vida dos cultos na sinagoga. Ele não chegava na sinagoga e falava, nós vamos mudar o formato disso aqui, porque eu sou o Senhor, é claro, da igreja. Não, agora algo novo aqui, agora está livre, faça o que quiser, é tudo da lei. Pode andar, pode pular, alguém canta ali, vamos juntar e fazer um coral. Não. Ele manteve a simplicidade, palavra, instrução. Então ele adiciona outros elementos, porque ele é o Senhor da igreja. E participando, como seus discípulos, da vida da sinagoga, o que ele faz? Ele autentica o ministério daqueles lugares de ensino e oração. Se ele não tivesse participado, ele não autenticaria. Você percebe que o primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo foi em um casamento, onde ele foi convidado e aceitou e foi? Isso quer dizer que ele autentica o casamento. E aqui ele autentica a existência desses lugares de ensino e oração, que é a sinagoga, na palavra de Deus. Lembre que os sacrifícios estão lá no templo. Aqui é reunião para instrução da palavra de Deus. Não há sacrifício aqui. E assim os primeiros conversos a Cristo seguiram naturalmente o formato desses lugares de ensino. Um formato que eles já conheciam, porque os primeiros crentes eram judeus. Como é que nós vamos fazer para aprender a palavra de Deus? Como nós já temos feito. Nos reunir em um determinado lugar, a palavra lida, a palavra instruída, e agora louvar ao Senhor com salmos e hinos. Eles seguiram aquilo que já era feito de uma maneira simples, correta, singela, santa, que o Senhor Jesus Cristo também participou. Lembre-se, nós não estamos falando do templo em Jerusalém e os sacrifícios. Isso ficou para trás com a vinda do Salvador, porque ele cumpriu tudo isso. E assim esses judeus, primeiros crentes, naturalmente seguiram o formato que já conheciam. Bem, isso tudo se cumpre, não é? Mas nós estamos falando aqui, queridos amigos, de culto, lugares de adoração na palavra de Deus. De maneira que a forma, a maneira como a igreja se reúne para adorar a Deus e estudar as Escrituras, seguiu esse padrão natural, em termos de ordem. Veja, ali na sinagoga você tem os oficiais da sinagoga, eu mencionei aqueles 10, não é? Pelo menos 10, poderiam ser 12, 13. Eram anciãos, que nós temos hoje, estabelecido por Cristo, anciãos, outras palavras bíblicas, presbíteros. E nós temos também o modo de adoração. A maneira como a reunião do povo de Deus era organizada por esses anciãos. A palavra no centro e a maneira como o culto, a adoração era realizada. Deixe-me agora dar um exemplo das páginas da Escritura para você perceber isso. Abra comigo em Lucas, no capítulo de número 4. Nós temos um vislumbre rápido de um culto em uma sinagoga. Lucas capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 21.
Se você virar as páginas comigo, veja o que está acontecendo aqui. 14 a 21. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, dia de adoração, segundo o seu costume, ele cresceu ali naquela cidade. Na sinagoga ele entrou e levantou-se para ler a lei. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Veja que o nosso foco aqui é o pano de fundo, a leitura, entrar na sinagoga. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, e aqui ele lerá uma porção dos profetas. A lei era lida, uma leitura da lei, e havia uma leitura dos profetas, certo? Aqui o culto já está em andamento. A lei já foi lida. Essa é uma outra leitura, a segunda leitura. E ele é convidado, chamado para ler e dar a explicação. E ele lê, e versículo 20, cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, por quê? Porque era um rolo, dava-se de volta ao ministro, ele colocava no lugar certo de proteção. Porque era muito raro, não é difícil, não tinha imprensa como hoje, dava-se de volta ao ministro, ele guardava. Assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, e começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu estas palavras em vossos ouvidos. Você percebe a sequência da adoração em uma sinagoga? Isto é, a liturgia simples na reunião do povo de Deus nas sinagogas era esta. Começava-se com ações de graças ou bendições ao Senhor. Deus era invocado, adorado, começava-se com Ele, não é? E, é claro, juntamente com aquela declaração que eles sempre iniciavam no início dos mandamentos: ouve, ó Israel, o Senhor é um só Deus, esse é o Shema, não é? Então havia oração pública mais delongada, a congregação, ela era conduzida em oração, e a propósito, a congregação permanecia em silêncio. Não era todo mundo orando ao mesmo tempo. Essa história de todo mundo orar em voz alta ao mesmo tempo é uma invenção pentecostal. Isso não é oração, isso é balbúrdia, porque ninguém pode dizer amém a nada, porque você não está ouvindo nem entendendo nada. Amém quer dizer eu concordo, assim seja, que venha. Havia uma oração e a igreja orava em silêncio, acompanhando. E quando eu digo em silêncio, meu irmão, entenda isso, não é que você está fazendo a sua oração particular na cabeça ali em silêncio, enquanto a pessoa está orando em voz alta, não. Porque seria a mesma coisa. Uma pessoa conduz a igreja e os demais estão acompanhando de maneira inteligente o que está sendo dito. E dizendo amém em seu coração e amém juntos ao final. Assim havia a condução, uma oração pública mais delongada, que era seguida com a resposta amém pela congregação. Assim, quando nós insistimos com um forte amém, isso não é invencionice nossa. Isso estava presente no ensino nas sinagogas. Forte amém. Então, terceiro, leitura pública da palavra de Deus. Uma passagem do Pentateuco, os primeiros 5 livros da lei. Então, uma outra leitura, uma passagem dos profetas. E então, na sequência, um sermão ou uma palavra de exortação. Expositiva, você perceberá. E por fim, uma bendição final, normalmente feita por um sacerdote, se vivesse ali naquela vila, e se não houvesse sacerdote na vila, uma oração final de conclusão substituiria a bendição. Você percebe aqui na sequência do pano de fundo de Lucas, onde nós lemos: queridos irmãos, belisque-se a si mesmo se você está a ponto de dormir. Nós não queremos tropeçar ao longo da vida cristã. Eu não sei em que igreja aí, pastor. Eu não sei. Está sendo ensinado exatamente isso aqui. Eu não sei se essa igreja é bíblica, de onde vem essas coisas. Está sendo ensinado exatamente isso aqui. Porque há tantos crentes que ouvem a palavra de Deus e permanecem no mesmo estado, tropeçando, porque não estão misturando com fé o que estão ouvindo. Porque não estão retendo a palavra de Deus. Mantenha isso. Isso é de gigantesca importância, sobretudo em nossos dias da desordem, da bagunça, nos cultos de adoração. Para que se entenda
que nós herdamos isto, e não criamos ou inventamos isso. E lembre-se, adorar a Deus de uma maneira que Ele não sancionou, determinou, e não adorá-lo é a mesma coisa. Adorar a Deus de uma maneira diferente daquilo que Ele ensinou e não adorar a Deus é a mesma coisa. Aqui nós estamos aprendendo a maneira como o povo de Deus se reunia para adorar. Já vimos, o princípio dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo é em espírito e em verdade. A mente, na verdade, palavras cantadas, lidas, pregadas, dirigidas ao Senhor. E vemos também outras questões em nossa última consideração de domingo passado. E aqui então, exemplos bíblicos desses cultos. Bem, veja novamente o texto. Observe a sequência do capítulo 4, versículo 14, em Lucas 4,14. Ele vai à sinagoga no dia da adoração, era seu costume. No versículo 16, ele levantou-se para ler. Ele foi convidado, alguém era convidado, era um costume ali, entre o povo de Deus, para ler uma passagem da lei, uma passagem dos profetas. E foi-lhe dado, porque o ministro, o ancião, pegou o rolo, lhe foi dado, colocou sobre o púlpito, e lhe foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Por quê? Porque eram rolos, livros separados, não havia Bíblia, o Antigo Testamento em conjunto, todos impressos em um livro só. E foi-lhe dado o rolo, o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Ele procurou e quis ler essa passagem. E aqui ele lê uma porção do profeta Isaías sobre ele. Mas veja o culto, a maneira como acontecia. Versículo 20. E encerrando o livro, e tornando-o dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. Por que ele se assentou? Você se recorda do Sermão do Monte? Ele sobe ao monte e assenta-se e começa a ensinar, porque essa é a postura dos rabinos. Era assim, você levantava-se para ler e agora sentava-se para ensinar. Então ele assenta-se porque ele vai comentar, ensinar. E o que ele faz então a partir do versículo de número 21? Mas antes de mencionar, observe como estava a congregação. E os olhos de todos, quando o pregador subiu para pregar a palavra, estavam fitos no celular. E a mente deles, no almoço, na casa da avó, porque os sobrinhos vêm e quando acabou os louvores e a música desligou, ficou aquela chatice, os olhos deles estavam fixos na maneira como as pessoas estavam se vestindo, calçando, etc, etc, etc. Estou sendo irônico, queridos? Não. Eu preciso falar isso? Sim. Porque essas não são coisas pequenas. Isso é irreverência na casa de Deus. Isso é abominação. Isso não é aceitável pelo Senhor. Pastor, e a liberdade? Aqui está a nossa liberdade. Liberdade cristã. Libertos do poder do pecado. Livres para entrar na presença do Senhor em oração sem sacerdote humano. Isso é liberdade cristã. O que nós vemos é libertinagem. Culto ao ego e do ego. Queridos amigos, aqui está a palavra de Deus e como eles amavam a palavra de Deus. E adoração ao Senhor. É tudo que nós amamos, não é verdade? Tudo que nós amamos. Siga comigo então. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ele vai pregar o texto. Então é pregação expositiva. E ele começa a dizer... Claro, ele pode falar sobre um tema, mas é sempre a partir do texto que nós estamos aprendendo aqui. Não é aquela história do pregador pensar, bom, o que eu vou trazer para a igreja? A igreja precisa de autoestima e sentir-se melhor, eu vou pregar sobre isso. Agora eu preciso procurar os textos, né? Porque tem que ser bíblico, algum versículo que dê uma base. Não. Começa-se do texto, explica-se o texto e aplica-se o que está no texto, que o Espírito colocou ali. Aqui está o exemplo. Não é um exemplo apenas do Senhor Jesus Cristo, era o que era feito nas sinagogas, e ele mantém esta ordem. Então, posteriormente, com sua morte e ressurreição, o templo vai ser destruído, ele irá adicionar alguns outros elementos ao seu culto, que não estavam presentes no culto da sinagoga. Mas aqui nós temos um exemplo típico. Bem, a igreja do século I, então, adicionou cânticos, salmos e hinos no culto. Ali está aquele formato simples das sinagogas, e a igreja adicionou salmos e hinos
na adoração não é como nós aprendemos nos livros de Atos e nas cartas de Paulo. O próprio Senhor Jesus Cristo e os discípulos, quando estavam aqui na terra, ao adorar ao Senhor, faziam isso, cantavam hinos ao Senhor. Isso é adicionado na sinagoga. Alguns olhos duvidosos, abra comigo em Mateus capítulo 6, versículo 20. Deixe-me sair aqui da minha linha de raciocínio para estabelecer esse ponto. Mateus 26, versículo 30. Um pouco mais adiante. Essas palavras. O Senhor Jesus Cristo está adorando a Deus aqui com seus discípulos. É a ceia do Senhor. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Foi concluído aquele momento. Eles cantavam hinos ao Senhor. Provavelmente um salmo aqui. Mas nós cantamos salmos e hinos, por quê? Por quê? Porque os salmos, embora eles possuem nuances claras, mas são nuances, a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, o nome e a sua pessoa não é diretamente mencionado. Nós precisamos mencionar o seu nome. Daí nós não cantamos somente salmos e hinos. E mesmo os salmos têm que ser trazidos à realidade do Novo Testamento. Cristo ressuscitou. E aqueles símbolos dos salmos que apontam para Cristo devem ser mais claramente declarados aqui em nossa adoração ao Senhor. Então a igreja adicionou àquele culto simples o cântico, salmos e hinos. E ela também adicionou a este culto simples, por comando do Senhor Jesus Cristo, a ceia do Senhor e o batismo de crentes, que não existia, claro, nas sinagogas. E, é claro, para a manutenção da obra do Senhor, a coleta de ofertas regulares alçada ao Senhor, que substituía os dízimos no templo. Assim, nossas ofertas alçadas, chamadas de dízimos e ofertas, são realizadas no culto. Por quê? Porque isso é culto oferecido a Deus, para a manutenção da obra, para o avanço. Agora, deixe-me tocar em um ponto muito interessante, onde há muita controvérsia. Você percebeu que o nosso culto segue esse formato, não é? Invocação, pode se iniciar com oração ou com um hino de adoração. Nós temos hinos, nós temos a leitura da palavra, a pregação. Mas há algo que você não viu aqui. Há aquele pequeno momento, antes da oração pastoral mais longa, né, como nós vimos o exemplo aqui, de avisos. Esse é o ponto controverso. Deveria haver este momento de avisos, porque se tornou muito horizontal, não é? Ali estava louvor, oração, palavra, um culto, um sacrifício de louvor vertical. De repente se horizontalizou. Na terça-feira, oração, às 19h30. Parece que a gente voltou para a terra, assim por dizer, né? Pôs os pés nesse mundo de novo. Falando sobre esses calendários, sobre datas. Isso deve estar presente no culto. Se o culto do início ao fim é uma oferta ao Senhor, do momento que nós pisamos na igreja, nos reunimos, até o final, é tudo para o Senhor em relação a Ele. E essa questão de aviso aí. Bem, eu creio que avisos simples podem ser incluídos, porque está ajudando o povo de Deus a servir e adorar a Deus. Como, por exemplo, informar o horário do culto para os visitantes, à noite, evangelismo, e a obra do Senhor que está sendo realizada. Pronto. Ou seja, não horizontalizou. Continua. E deve ser simples, deve ser rápido. É por isso talvez você se pergunte, por que o pastor ele não varia esse negócio? Por que o pastor dá as boas-vindas aos visitantes, fala sobre os horários dos cultos, a obra do Senhor e ponto final? Por que ele não traz um novo livro que ele está lendo e recomenda para a igreja? Por que ele não fala da cantata de Natal na primeira igreja? Por que ele não faz isso e fala do aniversariante do mês, fulano aniversariante do mês, vamos bater palma, vamos levantar e dar os avisos, e essa semana é isso e aquilo? Porque do início ao fim é um sacrifício de louvor. Assim, esses avisos, alguns creem que não devem estar ali. Eu penso que deva, de uma maneira breve e simples, porque informa o povo de Deus sobre serviço e adoração. Isso não deixa de ser adoração, continua sendo reverente. Então essa é a razão, queridos. Essa é a razão. Muito bem, assim, perceba quão similar com o nosso culto de adoração a Deus aqui eram as sinagogas. Deixa eu recapitular. Havia oração, bendição a Deus. Havia oração pública mais longa, então, trazendo toda a igreja, as questões da igreja, confissão, como nós aprendemos com o Senhor Jesus e sua oração, adoração,
não é? Petições, confissão. Havia leitura pública da palavra de Deus, havia exposição do texto lido, e então, perdão, com o Senhor Jesus, cânticos de adoração, salmos e hinos, não corinhos, não cânticos esvaziados, não apresentações da orquestra, da banda, e todo mundo ali de braço cruzado, ah, que maravilha, estamos adorando. Não jogral, drama, teatro, nada do tipo. Esse é o mundanismo sendo trazido para a igreja, para o culto ao Senhor. Então, ceia e batismo. Batismo não era realizado nas sinagogas, é claro, mas nas casas, perdão, não nas casas, mas era realizado nos rios. Porque não dava para construir um batistério na sinagoga nem nas casas, eram pequenos. E o rio estava sempre ali perto, sobretudo na Galileia. Eu digo isso porque algumas pessoas dizem, se você não for batizado no rio, não foi batismo. Você percebe como eles se transformam em liturgia humana certas questões da palavra de Deus, da adoração? Tomemos cuidado com isso então. Assim, queridos amigos, marque isso, nosso tempo corre para o final. Nós não inventamos, nós não inventamos a nossa forma, o formato da nossa adoração, nós recebemos ela. Paulo escreve às igrejas, em determinados momentos, ele está tocando sobre certos elementos do culto, e ele diz claramente, o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. E ele fala sobre a ceia. E ele planta as igrejas e ensina a eles que a adoração deve ser assim. Ceia, batismo de crentes. Timóteo, Tito, vai lá naquela cidade, necessário presbíteros ali, os anciãos. Nós recebemos isso. Isso não é inovação de batista da Inglaterra, nem dos Estados Unidos, ou o contrário. E a adoração também nós recebemos desta maneira. E o povo de Deus, ao longo de séculos, em todo o mundo, tem adorado a Deus desta maneira simples. Mas a corrupção está sempre por aí, não é? Até que surge o pentecostalismo, né? E esse dia que a vazão quebra e arrebenta, as águas do mundanismo entram dentro da igreja, pela adoração contemporânea mundana. E tudo mais que ela traz. E as seitas e tantas outras coisas. Queridos amigos, nós não inventamos essa forma de cultuar a Deus, nós recebemos ela. É assim que o povo de Deus, bíblico, cristão, tem se reunido desde o primeiro século para adorar de maneira simples, ordeira, reverente, inteligente, não apenas as emoções, um culto vertical em espírito e em verdade, jubiloso, porque o nosso Salvador já veio. Eles esperavam pelo Messias, ele já veio. E Ele está vivo, e há júbilo no coração, ao adorarmos ao Senhor de maneira reverente. E Ele já morreu por nossos pecados, e Ele vive, Ele logo retornará, e nós temos essas promessas, mas sempre simples, sem parafernálias, reverente, em espírito e em verdade, a mente na palavra de Deus. Agora, essa parafernália que você vê na adoração de muitas igrejas não tem qualquer base na palavra de Deus. Ah, mas a igreja no século XVI, sim, mas a palavra de Deus diz isso. Em algum momento da história, a corrupção vai entrar, não é? De alguma forma. Então, nós ficamos atentos a essas questões. Agora, lembre-se, essa parafernália na adoração simples foi introduzida inicialmente no, entre aspas, cristianismo, pelo catolicismo romano. Deixa eu mostrar para você historicamente como isso acontece. Culto simples ao Senhor nos primeiros 2 séculos da igreja, mas é claro, muita contaminação ali numa igreja ou outra. Paulo disse que depois que ele partisse, João também, e Pedro também, lobos devoradores se levantariam entre o povo de Deus, ou viriam de fora para corromper muitas igrejas firmes. E aí toma-se aquela forma do papado, não é? Da igreja católica, que surge ali em suas nuances mais claras a partir do século III, quando o cristianismo é estabelecido por Constantino como uma espécie de religião oficial do império, não mais o paganismo greco-romano. Bom, a corrupção já tinha se avançado, eu não tenho tempo para tocar muito nisso. Começaram a pintar coisas bonitas nas paredes onde se reuniam, ali sobretudo no primeiro século, naquelas catacumbas escondidas dos romanos. Temas florais, o Rio Jordão,
Daqui a pouco o tempo vai passando, o Senhor Jesus e seus discípulos, o Senhor Jesus partindo o pão, apenas enfeite, não é? Chamados frescos, não é? O gesso ainda úmido e se pintava, por isso ficava lá na rocha, apenas para enfeitar. Daqui a pouco as pessoas olhando para essas coisas, e reverência diante daquela imagem, daqui a pouco, eu também quero uma pintura belíssima dessa comigo na minha casa. E daqui a pouco os ídolos, os mosaicos, os ídolos. Agora pense comigo, isso é mais para frente. Se você faz um ídolo, isto é, uma imagem de algum santo, para lembrar do exemplo heróico dele, você não está adorando ele, mas logo logo você vai adorá-lo. Se você cria uma imagem de um santo, ou de Cristo, ou de qualquer pessoa da palavra de Deus, esculpiu ali, etc., lembre-se do paganismo de Israel. Bem, o que você vai fazer com essa estátua? É um santo, representa algo maravilhoso. Você não pode pegar essa estátua, pôr ela debaixo do braço e ir embora. Você vai colocar o santo debaixo de sua axila? Não. Estou falando sobre liturgia e parafernália. Bem, nós temos que tratar esse negócio de maneira litúrgica e reverente. Faz uma pequena plataforma aí, vamos colocar em cima, enche de flores. Na hora que for sair daqui para lá, não pode só carregar embaixo do braço, põe aí 4 anciãos carregando um aqui, outro acolá. E quando for trazer para dentro da igreja, tem que ter alguma coisa que lembre Cristo, incenso. Alguém mexendo com incenso. E vamos colocar aqui nesse prédio coisas que lembrem Cristo, o Novo Testamento, imagens dos santos. Você percebe como a liturgia, a parafernália mundana, carnal é criada? Conforme a idolatria entra na igreja e o mundanismo entra na igreja, você precisa criar todo tipo de coisa. Mas nós temos a ceia do Senhor, e o Senhor Jesus disse que é meu corpo, e se Ele é Deus, então esse negócio vira Deus. Temos que adorar isso aqui. Você percebe como gradativamente, e a adoração dos sensos, da beleza, do cheiro, de tudo aquilo que nós mencionamos, e os cantos gregorianos, e todo aquele tipo de coisa, e como isso é trazido para dentro do cristianismo histórico posteriormente, e mais para frente, nós vemos como estas coisas explodem, a adoração dos sensos, êxtase, a droga eufórica da música, trazido pelo pentecostalismo para dentro das igrejas históricas. Porque a adoração contemporânea é a adoração pentecostal, que surge ali a partir dos anos 60, sobretudo, de maneira específica nos Estados Unidos, no contexto do movimento hippie, quando as chamadas capelas do Calvário começaram a rebanhar os hippies mesmo, falaram, vamos trazer esse pessoal para dentro da igreja, como é que a gente vai trazer eles? Até então não existia esse tipo de adoração aberta, como nós vemos hoje, não é? Bem mundana. Bom, vamos usar os instrumentos dele, a guitarra elétrica, e vamos cantar coisas mais leves como ele, não é? Brilha Jesus, como eles cantavam lá no Woodstock, aquelas coisas, e foi entrando, isso ficou muito bacana, se espalhou pelos Estados Unidos, por toda parte do mundo, e os missionários levaram isso para todo lado, e hoje a gente copia, e coisas extremadas vieram com o neopentecostalismo. Então essa é uma pequena história resumida de como a parafernália litúrgica e o mundanismo entrou em igrejas históricas reformadas. A reforma protestante, os primeiros reformadores entraram naquele grande prédio católico cheio de coisas para o censo. O altar aqui na frente, o padre de costa para a congregação em latim, oferecendo uma missa, porque a missa é um sacrifício sem sangue, não cruento, incruento. Mas eles creem que Cristo está sendo crucificado novamente ali. Eles tiraram tudo aquilo dali, lá na frente colocaram um púlpito e uma grande Bíblia, para que todo mundo visse que é a autoridade da palavra de Deus, adoração simples. E aí os puritanos vieram e derrubaram até o prédio, com esses vitrais e tudo, um prédio simples. Já viram os prédios, igrejas onde os puritanos adoravam, as capelas? Simples, parede, janela aqui, simples. E o que nós estamos fazendo hoje, o pentecostalismo, nas igrejas de hoje? Dando marcha ré ao catolicismo romano. A adoração dos censos. Claro, não é canto gregoriano, nem incenso, é guitarra, é a bateria. Veja que eu não sou contra o instrumento em si, mas isso não tem lugar na igreja, porque a adoração na igreja é em espírito, em verdade. É a adoração dos sensos, o teatro, a emoção, coisas bonitas, luzes, pinta tudo de uma cor, vamos melhorar esse negócio, toda semana uma cor diferente. Adoração dos sensos. E nós damos uma marcha ré ao período da ignorância espiritual.
Esquecemos a luz que a reforma trouxe, retornando a sola Escritura para o culto a Deus. Mas, queridos, meu tempo termina, mas marque isso. Eu preciso concluir, e eu deveria lidar com a diferença entre a pregação, o ensino e a pregação do Evangelho. Porque você vê, deixe-me concluir apenas com essas palavras, pastor, por que as igrejas no passado tinham pelo menos 2 cultos no domingo? Alguns tinham mais. Bem, porque elas pensavam da seguinte maneira: a palavra de Deus deve ser ministrada. E há 2 elementos aqui: o ensino para o povo de Deus, a vontade do Senhor, e há na palavra de Deus algo particular chamado Evangelho, que é o chamado ao arrependimento. Se nós temos apenas um culto de ensino, eu não consigo fazer jus ao ensino e à pregação do Evangelho, não é? Você nem ensina direito, profundamente, porque o tempo não dá, e nem prega o Evangelho direito. Então eles faziam isso. Mas de onde é que eles tiraram esse negócio de ter 2 cultos, o ensino da palavra e a pregação do Evangelho? Bem, volte-se ao nosso texto em Mateus capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o Evangelho do reino. Ensinava a lei, a verdade, sobre ele, na lei, nos profetas, nos salmos, não é? E pregava o Evangelho. Arrependei-vos e crede no Messias. Esse é o Evangelho. Isso não era feito na sinagoga. É por isso que as igrejas no mundo inteiro sempre dedicaram pelo menos 2 cultos. Claro, alguns faziam diferente em determinados momentos da história. Havia a pregação do Evangelho e o ensino, mas o culto era mais longo. Umas vezes pela manhã, outras vezes à tarde, conforme o contexto, sempre no dia do Senhor. Mas o que aconteceu com o Evangelho hoje, que as pessoas dizem, em resumo, o seguinte: a Bíblia é o Evangelho, tudo que eu prego no púlpito é o Evangelho. E as pessoas vão lá, não conhecem a Cristo e não ouviram nada do Evangelho. Ou ensina-se, no finalzinho uma pequena exortação evangelística. Não se fez jus ao Evangelho. Daí nós temos 2 cultos. Ah, pastor, vocês são puritanos, vocês com essa história de querer adorar a Deus e servir a Deus biblicamente, reverentemente. A gente não precisa ter 2 cultos, não. Cristo não ensina na Bíblia. A Bíblia não ensina que no dia do Senhor tem que ter 2 cultos. Que bom, não é? Isso quer dizer que nós podemos ter 3. Mas eles querem 1. E o argumento é sempre para diminuir a consagração. Não é o dia inteiro dormindo, shopping center, frango assado, é à noite, né? Todo mundo, vamos adorar, à noite, sair, um culto. Ou o contrário, estudo pela manhã, o restante do dia, passear. A Bíblia não diz que tem que ter 2 cultos, então por que não ter 4? Nós queremos adorar mais, servir mais, ter maior comunhão. Bem, querido, eu preciso concluir aqui. O Evangelho é uma mensagem específica na palavra de Deus. Temas de salvação, chamado ao arrependimento, e todas as vezes que a palavra Evangelho aparece no Novo Testamento, está nesse contexto. Poderia mencionar vários textos, mas nós não temos tempo, e eu precisaria cortar alguns pontos aqui. O Evangelho. Faça essa pesquisa. O Evangelho é mencionado, e o contexto é o chamado ao arrependimento. E então, ao ensino da palavra de Deus, alimentando os crentes. É por isso que nós devemos estar aqui, para o ensino e para o Evangelho. Adoração ao Senhor. Lembre-se, queridos irmãos, porque nós insistimos com isso. Aquela outra igreja não insiste, aquela. Nós estamos interessados na palavra de Deus. Você deve estar aqui. O dia do Senhor. Nós lidamos com isso, não é? Foi dado por Cristo para o culto. Nós precisamos também do dia do Senhor. Juntos, no serviço e na comunhão com o povo de Deus, sendo gasto inteiramente para o Senhor, senão não é do Senhor. O dia do Senhor. Deixe-me concluir. Adoração em espírito e em verdade, o conteúdo do culto, oração, pregação, a palavra cantada, e aqui o exemplo que nós temos histórico vindo das sinagogas de maneira simples e as adições que o Senhor Jesus trouxe ao culto de adoração. Ceia do Senhor,
a hinos, batismo de crentes e mais nada. Então nós temos aqui a imagem da igreja adorando, e você tem agora uma foto da igreja, e você pode usar essa foto bíblica e olhar as igrejas se estão de acordo com isso aqui. E saber se uma igreja na adoração ali é mais bíblica ou menos bíblica. Não se eu sinto o Espírito aqui, se a música é boa, mas se está de acordo com o comando, o ensino do Senhor através dos seus apóstolos, dado a todas as igrejas. Não tema pessoas arrogantes, que se chamam de apóstolos, bispos, o que quer que seja, e trazem para a igreja todo tipo de coisa bizarra, mundana. Não tema isso. A palavra de Deus está aqui. Essas pessoas estão fora de ordem. Não esteja em lugares assim, seja liberto pela palavra de Deus. E se o evangelho não é pregado de maneira específica, saia dessa igreja. Junte-se a uma igreja que pregue, porque é uma igreja desobediente ao Senhor Jesus. E você não quer andar em desobediência com outros que estão em desobediência. E se o evangelho não é pregado, onde é que você vai levar o seu amigo, o seu familiar que você está evangelizando? E as pessoas que você sai para buscar? Eu tenho conhecido pessoas que estão evangelizando amigos e familiares ao longo da semana, e a pessoa convida ela para a igreja, mas espera aí, eu não posso levar para a minha igreja, porque tem tanta bagunça lá e o evangelho não é pregado, ele não vai entender. Isso é coisa só para nós aqui, já estamos de dentro, ele não vai entender nada. Para onde é que eu vou levar? Quantas vezes já vi isso? Se na sua igreja o evangelho não é proclamado com regularidade, então desista dela. Se o evangelho não é levado também, desista. Se o mundanismo está ali dentro, pela adoração egocêntrica, saia. Pastor, que autoridade o senhor tem para dizer uma coisa dessa? Da palavra, não a minha. Se fosse eu que criasse isso, você poderia discordar. Queridos, falo com todo amor e gentileza. Nosso desejo é agradar ao Senhor. Para agradá-lo, obediência vem primeiro, reverência vem junto, submissão ao Senhor. O nosso culto é em espírito e em verdade. É alegre, é jubiloso. Palavras, as palavras do Senhor que aquecem, ensinam nosso coração a amá-lo e a vivê-lo.